Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programa Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa videoaula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, nessa aula a gente vai começar a falar sobre funções, tá ok? Então a gente está aqui no capítulo de funções do JavaScript, tá certo? Eu percorri todo esse capítulo aqui, desde a definição das funções, expressões de funções, chamadas de funções, a parte de argumentos, a parte de escopo de função, escopo de pilha de função, chamadas de função, enfim, até que função uniadas e closures que será visto na próxima aula. Tá, então vamos começar aqui, ó. Vou criar aqui um novo arquivo chamado aula12.html, tá certo? Criar nossa estrutura e já estamos prontos para começar. Bom, aqui é o seguinte: o que são funções? Funções é a capacidade que você tem de você criar blocos de códigos que podem ser reutilizadas em vários momentos do seu código. É uma forma que você tem de escrever um bloco de código, você encapsula um bloco de lógica de código em uma função, né? Digamos assim, dar um nome, um apelido para aquele bloco de código e eu poder chamar aquele bloco de código pelo apelido 1 milhão de vezes no meu código sem ter que escrever ele 1 milhão de vezes. Então isso é muito bom para reuso de código, para organizar o seu código, enfim. Então funções são muito utilizadas em programação. Bom, como é que a gente define uma função em JavaScript? A forma mais básica que a gente tem para definir uma função em JavaScript é usar a palavra function, abre e fecha parênteses, que para a passagem dos parâmetros, e a delimitação do bloco da função, do bloco de código da função. Então isso aqui ó, o mínimo que você pode estar fazendo para estar definindo uma função. Então, quando você define a função, você só escreve a planta dessa função. Você só diz o que aquela função vai fazer, mas ela não vai fazer nada. Você só diz o que ela vai fazer. Fica lá escrito como se fosse uma receita de bolo. Mas aquilo só executa quando você chama a função. É o que a gente vai ver posteriormente. Então, ó, se eu fizer uma função aqui, ó, calcula dobro, que calcula o dobro de um número. Vamos supor que calcula 2 mais 2. Vai fazer o console.log e vai fazer 2 mais 2. Tá certo? Desculpa. Se eu executar isso aqui no meu browser, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, um uncounted syntax error unexpected token parênteses. Por quê? Porque toda função ela precisa ter um nome. Claro, a gente pode ter funções anônimas que a gente vai ver daqui a pouco, mas elas precisam ser atribuídas a alguma variável. Nesse caso aqui, que a gente está fazendo a definição simples de uma função, a gente precisa do nome da função. Então vamos colocar aqui antes do parênteses, calcula dobro, tá certo? Quando eu dou uma atualizo aqui, o meu erro sumiu. No entanto, não escreveu nada no log, não é o que a gente esperava. Por quê? Como eu disse anteriormente, aqui a gente só está definindo a função. O fato de definir não faz com que ela seja executada. Para a função ser executada, ela precisa ser chamada. Para chamar uma função, eu faço o seguinte: chamo o nome dela, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula, a minha função foi chamada. Agora, se eu dou atualiza a minha página, ele mostra aqui para mim, ó, 6, 4 mais 2, ele exibiu aqui para mim 6. Então agora sim, no primeiro momento eu fiz a definição da função e no segundo momento eu fiz a chamada dessa função. Posso chamar essa função aqui quantas vezes eu quiser sem ter que reescrever todo o código, tá certo? Então ele retornou ali para mim, ó, direitinho, ok? O resultado de todas essas chamadas. Então isso é bastante útil, isso é muito legal, tá ok, gente? Bom, então a gente fez aí a função calcula dobro. Desculpa. Agora nós vamos começar a avançar um pouco mais. Vamos ver sobre parâmetros. Como é que a gente faz a passagem de parâmetros para esse número? Vamos supor que eu queira que essa função de fato calcule o dobro de um número. E eu quero dizer qual é esse número que eu quero que ele calcule. Né? Que aqui ela está só imprimindo um valor 3 mais 4, que não tem nada a ver com o dobro. Vamos fazer com que essa função de fato calcule o dobro de um número. Para isso, nós precisamos de passar parâmetros para a nossa função. A passagem de parâmetros
você faz através aqui dos parênteses. Então vamos supor que eu queira que ele calcule o dobro de 4, tem que passar os parâmetros aqui dentro da chamada da função. Só que a minha função precisa estar preparada para receber esse parâmetro. Esse parâmetro ele pode ser passado aqui, ó, através do nome que eu atribuí. Então, quando eu chamar essa função aqui, esse número 4 vai estar guardado dentro da variável num. E aí eu vou ter acesso a essa variável num aqui dentro. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso declarar uma variável aqui, var dobro, e dizer que ela recebe o dobro de num, que é num vezes 2. Agora eu mostro o dobro aqui, e agora sim. O que eu estou fazendo? Chamei a função para ser o número 4. O número 4 foi guardado dentro da variável num. Eu criei uma variável chamada dobro e coloquei o dobro de num. E imprimi isso no console. Vamos ver se isso funciona. Olha lá. 4 vezes 2, o dobro de 4 é 8. Funcionou perfeitamente. Tá certo? Agora vamos supor que um parâmetro só seja pouco para mim. Eu preciso de uma função que receba mais de um parâmetro. Então vamos supor que a gente queira definir uma função chamada soma números. Ele vai receber no 1 e no 2. E aqui ela vai fazer console.log no 1 mais no 2. Ok. Agora eu posso chamar essa função soma dois números e passo aqui os meus dois parâmetros. Ctrl R, imprimiu ali, 7. Tá ok? Muito simples, né, gente? Então, é uma forma aí de você estar recebendo mais de um parâmetro na sua função. Agora, vamos supor que eu queira usar esse número que foi calculado lá dentro, eu quero usar ele aqui na minha função, né, aqui no escopo global do meu código JavaScript. Eu não quero que seja sempre escrito num log. Para isso, eu posso utilizar o retorno. Em vez de eu fazer isso aqui, eu posso usar o return. Return no 1 mais no 2. O que isso vai fazer? Essa função vai somar no 1 e no 2 e vai retornar para quem chamou. Vai retornar para cá. Aqui eu posso criar uma variável chamada total e guardar o retorno da minha função aqui dentro da variável total. E aí eu posso, por exemplo, colocar um document.write total. E eu vou escrever no meu documento HTML total. Vamos testar. Olha lá, agora o 7 pulou do console, pulou para aqui, ó. Porque eu comecei a escrever isso dentro do meu documento. Porque eu recebi esse valor e guardei numa variável. Então você pode e deve retornar o resultado das suas funções, né, usando o comando return, para que você possa estar fazendo uso dele em outros contextos. Então isso aí foi uma forma. Agora, o JavaScript fornece outras possibilidades de você estar fazendo a declaração da sua função. Por exemplo, você pode simplesmente estar amarrando o ponteiro da sua função a uma variável. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada a, que vai receber um function que recebe um parâmetro. E o que ele vai fazer com esse parâmetro? Vai retornar return num dividido por 2. O que isso vai fazer? Isso vai criar uma função anônima e vai atribuir essa função à minha variável. Isso é uma parada muito legal que eu acho do JavaScript, que a gente não vê em outras linguagens, não é comum em outras linguagens. Até existem outras linguagens onde o JavaScript foi inspirado, mas isso não é muito comum hoje em dia. Mas eu acho isso bem legal. Então aqui eu crio uma função anônima, você pode ver que ela não tem nome, diferentemente dessas duas. E eu criei essa função anônima e atribuo ela a. Agora, para eu chamar minha função, eu só preciso fazer assim, ó. Chamar a função, chamar a variável a, como se chama a função, e passar o parâmetro. Tá certo? Aí eu vou fazer aqui, ó. Fazer um document.write de a, certo? Ou seja, então eu vou escrever no meu documento o que a retornar, o que a minha função aqui retornar. Tá ok? A única diferença aqui, ó, que eu vou só colocar um BR para poder quebrar a linha, tá certo? Só vou concatenar aqui com BR para poder quebrar a linha para não ficar embolado. Olha lá. Então, agora ele retornou 7. Vamos colocar um outro número aqui, ó, 20.
Agora retornou, eu escrevi o 10 ali. A metade de 20 é 10, que é o que está fazendo aqui, tá? Está dividindo por 2. Então eu estou criando aqui essa variável. Eu estou atribuindo a essa variável uma função anônima, tá certo? Que pode ser chamada agora a partir do nome dessa variável, ok? E aqui como extra, eu até preparei aqui um documento onde eu vou falando aqui de algumas formas de função. Eu vou mostrar para vocês uma forma extra agora da última versão do JavaScript, onde que você pode estar atribuindo funções de uma forma diferente, utilizando arrow functions. Vou criar aqui uma variável b e para ela eu vou atribuir uma outra função anônima que recebe também um num, e vai retornar num vezes 3, ou seja, ele triplica a minha variável, tá certo? Eu vou duplicar meu documento.write e aqui eu vou chamar b de 3. Ele deu aqui um unexpected na minha linha 29. Vamos ver o que foi que tivemos aqui. Ah, tá. É uma arrow function. Então faltou criar arrow. Então, eu estou aqui atribuindo a minha variável b usando arrow function, que aí eu não preciso utilizar aqui o operador function, a palavra reservada function. Eu apenas falo que que ela é uma função anônima, ela vai receber um num, um parâmetro num, tá certo? E vai dar um retorno desse parâmetro. Eu vou disponibilizar para vocês, inclusive esse outro documento que eu criei aqui, que é onde eu faço onde eu faço essa definição. E aqui já dá para ver que lá a gente está com um erro de sintaxe, tá certo? Que aqui ó, b recebe aqui o parâmetro e aqui a arrow function, que é onde eu vou estar passando para o meu b qual que é o escopo da função. Então eu estou criando uma função anônima que vai fazer isso que está selecionado aqui. Isso que está selecionado é atribuído à minha variável a através do arrow function, onde eu digo também que isso vai receber um parâmetro chamado num. E aqui eu chamei b, passando 3, quando eu executo aqui, ele me devolve 9, tá certo? Então uma forma aí diferente, um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo não tão simples, porque ela não é tão fácil de entender, tá certo? Ela apenas eliminou aí a palavra function, é uma arrow function, ok? Bom, agora falando um pouco sobre escopo das variáveis no JavaScript. Olha, o escopo diz respeito à região onde eu posso acessar uma determinada variável. Por exemplo, a variável dobro, ela tem escopo aqui local, tá certo? Ela vale aqui para dentro da minha função. Eu não consigo acessar ela aqui de fora, dessa linha aqui, por exemplo, ou da linha de cima da função, porque ela tem escopo local. No entanto, se eu tiver uma variável aqui chamada var bola amarela, se eu criar uma função aqui, ó, tá vendo que ela tá global, né? Não tá dentro de nenhuma função. Se eu criar uma função aqui, ó, function imprime bola e colocar aqui, ó, document.write bola, acessar a variável bola, o que vai acontecer? Document.write bola. Ele deveria ter acessado. Ah, tá. Claro, né? A gente não chamou a função. Então, impossível. Imprime bola. Só declarei a função, não chamei. Olha lá. Então, acessou amarela. Tá certo? Então, consegui acessar a variável que está fora do escopo da função. Está no escopo global. Mas e se fosse o contrário? Vamos supor que eu tenho aqui uma variável chamada carrinho verde. E eu tentar imprimir carrinho aqui, ó. O que será que vai acontecer? Olha lá, carrinho. Na hora que eu tentei acessar, o que aconteceu? Deu um reference error.
falou que carrinho is not defined, porque carrinho é uma variável de escopo local aqui da minha função. No entanto, se eu remover a palavra var e tentar imprimir, ele vai acessar, porque a partir do momento que eu defino a variável de uma forma genérica, o escopo dela passa a ser global, tá certo? Isso vai mudar provavelmente nas novas versões do JavaScript. Vamos aguardar aí ansiosamente para ver como tudo vai proceder, mas eu acredito que isso aí vai mudar um pouco, mas por enquanto que a gente tem até a versão do ECMAScript 5 e 6, se eu não me engano, esse é o funcionamento do escopo das variáveis, tá certo? Então vocês viram que eu só consegui acessar carrinho, que é uma variável criada dentro da função, quando ela foi criada para ser global. Quando ela foi criada para ser local, eu não consegui acessar. Agora, digamos que eu tenho uma função dentro de outra função. Imprime pipa. Certo? Função imprime pipa. O que essa função vai fazer? Vamos supor que eu queira fazer o documento.write na minha variável que está no nível acima, que está aqui, ó, carrinho, tá certo? Vou colocar aqui, ó, carrinho. E vamos voltar ela para o escopo fechado, ó, com var, aquele que vai dar um erro aqui, ó, tá certo? O que aconteceu? A gente não chamou nossa função novamente. Então, imprime pipa. Deu um Ctrl R. Vocês podem ver que acessou perfeitamente, tá certo? Então a minha função de baixo, ela conseguiu acessar o conteúdo de variáveis do escopo da minha função acima, porque para ela esse escopo aqui é global do ponto de vista dessa função, tá ok? Então vocês podem ver aí que é a mesma regra que se aplica aqui para fora, aplica-se aqui para dentro, tá ok? E a mesma coisa, se eu definir uma função, uma variável aqui, ó, var teste recebe black e tentar dar um document.write aqui em black, opa, em teste, olha lá, eu não tive testes not defined, tá ok? Eu teria que remover para poder acessar essa variável teste document.write teste logo depois de verde. Imprimir. Deixa eu ver se tem alguém chamando imprime bola. Imprime bola. Chamou imprime bola. Chegou aqui, definiu o carrinho. Dei um documento.write em bola, que é a variável que é amarela. Então, imprimiu amarela. Em seguida, foi tentar imprimir teste. Não conseguiu imprimir teste, porque é uma variável de escopo fechado, tá certo? O que vai conseguir acessar é a de dentro, consegue acessar de fora, e não a de fora consegue acessar a de dentro, tá certo? Vou voltar aqui, ó, mesmo colocando o var, ele reclamou aqui de teste is not defined, ok? Porque aqui de fora eu não vou conseguir acessar a variável do escopo, de escopo interno de outra função. Apenas essa aqui consegue acessar de fora, porque do ponto de vista dessa função, esse escopo aqui é global para ela. Então ela consegue acessar de fora. Tá ok? Então, tem algumas peculiaridades aí, como vocês puderam ver, né? No uso de funções e escopo de funções em JavaScript, mas com um pouco de treino aí, com certeza vocês vão conseguir pegar. Bom, gente, então era isso, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando sobre funções aninhadas e closures, esse mecanismo de closures que tem aí no JavaScript, certo? Realmente são uma parte muito importante do JavaScript. Façam bastante teste, brinquem bastante aí com essas questões e caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá ok? Um grande abraço e até mais.